Boa noite, pessoal, principalmente pessoal de Fernandópolis. Hoje eu não tinha dito para vocês que a gente não teria aula, né? Mas vocês não apareceram, acredito que vocês estão tendo aula com a coordenadora hoje, prática, penso eu. Porque o pessoal de Itaquera, com certeza, está tendo aula com a Edna. Então, como eu tinha me programado para dar coma, eu vou gravar um vídeo de coma e isso é o conteúdo que vai cair na prova e que eu vou perguntar e que vocês precisam saber, tá? Então, eu vou gravar e vou postar lá no nosso Classroom para vocês estudarem essa aula da semana hoje. Bom, o que significa coma, né? O coma a gente pode dizer que é a ausência de uma resposta em que o indivíduo, o portador, a pessoa que está em coma, não consegue ser despertado. É como se tivesse um sono profundo, né? Os olhos do paciente pode, né, permanecer aberto, fechado, a depender do tipo de coma, né, dependendo do estágio do coma, geralmente ele fica fechado. A consciência desse paciente fica prejudicada e, em alguns casos, isso é menos grave. Então, o paciente responde, às vezes, com estímulos auditivos, né, às vezes ele responde com estímulos dolorosos. Então, o coma é uma manifestação clínica grave, indicando falência dos mecanismos de manutenção da consciência. Basicamente, ele vai mexer com os mecanismos que fazem com que você responda, com que você tenha consciência, com a sua cognição. As causas do coma são várias, então a gente pode dizer que o coma tem múltiplas etiologias, tá? Em alguns casos, ele pode ser uma eminência de lesão irreversível, ou seja, algo que não tem cura, tá? Que é aquele coma irreversível que a gente chama, que a gente ouve e fala muito em filme e em vídeo, tá? Em alguns casos tem alta frequência, né? A depender da patologia que o paciente apresenta. E às vezes a gente deixa o paciente em estado de coma para você diminuir o metabolismo e fazer o tratamento de uma doença como, por exemplo, o COVID, né? Você mantém o paciente em estado de coma, em sedação, em coma, né, coma induzido que a gente chama, para que o paciente tenha o metabolismo diminuído e, consequentemente, aí, necessite de menos energia, né? O coma tem uma necessidade de atuação médica rápida e decisiva, e não só médica, como de toda a equipe de saúde, tá? Bom, quando a gente fala de coma, o mecanismo que provoca o coma, ou consciência prejudicada, a gente pode falar também dessa forma, ela envolve a disfunção dos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e também do sistema de ativação reticular, que a gente conhece aí como o sistema de ativação articular ascendente, tá? As causas podem ser várias, então você tem lá coma tireotóxico, que é por conta de problemas na tireoide, você tem o coma metabólico, às vezes o paciente diabético, você tem o coma neurológico, né? E a lesão, ela pode ser focal, numa localização específica, ou ele pode estar difundido por várias regiões, tá? O diagnóstico do coma, ele sempre vai ser clínico, tá? Então, ele vai ser um diagnóstico clínico e a identificação precisa de exames laboratoriais e de imagem. Laboratoriais para identificar se é um coma metabólico, né? E de imagem para verificar se existe alguma lesão no sistema nervoso que levou ao coma, como por exemplo um traumatismo craniano, tá? O tratamento do coma geralmente necessita de uma estabilização do quadro. Então, primeiro, antes de você pensar em tratar o coma, você vai tratar o que levou ao coma, né? E em casos de pacientes com coma prolongado, o tratamento exige aí vários profissionais, uma equipe multi. Então, a gente pode falar do paciente de COVID que está lá 30 dias internado numa UTI, que vai precisar de fisioterapeuta, vai precisar de uma nutricionista para não perder massa magra, né? Vai precisar da enfermagem para poder fazer mobilidade, evitar úlcera de pressão, entre outros aí, tá? Então, na fisiologia da consciência, nós temos aqui a consciência como estado em que o indivíduo está cônscio, ou seja, ele está consciente de si mesmo e do ambiente. Então, ele está situado no tempo e no espaço. Ele conhece as circunstâncias que lhes dizem respeito, então você pergunta para ele onde ele está, ele vai responder, eu estou aqui no hospital falando de tal, ou estou na rua tal, né? E
evidências essas que dizem respeito a aonde ou como ele se relaciona no tempo e no espaço, e com pessoas e fatos. Tem algumas características básicas, né? A consciência, que é como está o nível de consciência, que pode ser estupor, pode ser torpor, pode ser coma leve, pode ser coma induzido, e o conteúdo da consciência, que muitas vezes o paciente não está em coma, ele está em delirium, tá? Na UTI é muito comum a gente confundir coma com delírio hipoativo. Então, o paciente ele fica sem resposta, né? Ele fica com o olhar parado e, às vezes, o médico pode dar um diagnóstico de coma, que de fato não é coma, é delírio, tá? O que é delírio? Estado confusional agudo. Trata-se a causa que leva ao estado confusional agudo, o paciente fica bem. Tá? Bom, qual é o conteúdo que tem a nossa consciência? Então, a gente tem as funções cognitivas corticais. O que é o córtex? É a parte externa cerebral, tá? Então, nas funções cognitivas corticais, a gente tem a memória global, que é a memória geral como um todo. E o córtex, ele fica aproximadamente... deixa eu ver se eu consigo aqui fazer a minha caneta funcionar, né? Vocês não estão me vendo, mas eu estou falando aqui porque nesse meu Office não aparece o meu lindo rostinho, né? Vocês estão me ouvindo falar, então dá na mesma, essa voz maravilhosamente linda aqui, né? Então, aqui você tem a memória global, que é toda essa memória aqui que envolve o córtex, tá? Aqui você tem a capacidade de cálculo, que fica nessa região aqui. O pensamento lógico, que fica nessa área aqui, tá? Aqui também fica a capacidade de julgamento. Se o paciente tiver uma lesão nessa área aqui, ele pode vir a ter uma dificuldade de saber o que é certo e o que é errado, tá? Compreensão e expressão do pensamento, fala, escrita, leitura, que está nessa parte um pouco mais abaixo aqui, que chama-se hipocampo. Capacidade de abstração, que geralmente está muito mais do lado direito do cérebro, que é a capacidade de você fazer uma pintura, imaginar uma história, né? Orientação temporal e espacial, né? Que a gente chama de função visoespacial. Capacidade de você se relacionar com o meio, que a gente chama de capacidade de interação adequada com o meio. E a manifestação coerente de emoções, que também está aqui, tá? Então, geralmente, um psicopata, ele tem lesão nessa área aqui, ó, frontotemporal, tá? Geralmente, ele tem uma lesão frontotemporal. Inclusive, tem uma demência que tá sendo estudada aí, que é uma demência do atleta, né? Que foi descoberto aí no Aaron Hernandes. Tem até assim, quem quiser assistir depois, o Kelvin, que gosta de ver esses filmes aí, né? Pode assistir aí, chama-se Autópsia de Famosos. Não sei se é Autópsia de Famosos ou a história de Aaron Hernandes, que fala exatamente de atletas jovens que têm uma demência muito semelhante a Alzheimer e que apresentam psicopatia, tá? Ainda no conteúdo da consciência, nós podemos ter algumas alterações, como o delírio, acabei de falar, estado confusional agudo, que é muito comum em idosos, a desorientação temporal e espacial, onde você se perde no tempo e no espaço, o seu pensamento fica desorganizado e flutuante. No delírio, existe uma flutuação, então você tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Isso vai flutuando ao longo dos dias, tá? Tem que saber fazer, o médico e até mesmo o enfermeiro, obviamente, você é um enfermeiro, tem que saber isso, diferenciar o que é um coma e o que é um delírio, o que é um coma e o que é uma demência, né? Tem também a demência, que são alterações que também fazem parte do conteúdo da consciência, então seria a perda progressiva das funções cognitivas, e aí a gente falou o semestre passado, Alzheimer, demência de Pick, demência de Lewy, demência vascular. Tem também o mutismo acinético, que seria uma imobilidade silenciosa, o paciente fica com o olhar vidrado, né, vivo, mas as funções cognitivas não existem, né, então ele oscila entre o ciclo sono e vigília, como se estivesse no estado de coma, mas não é um coma, tá? Tem também o estado apálico,
não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, que é muito semelhante ao mutismo acinético, mas frequentemente esse paciente tem uma espasticidade difusa. Então, de vez em quando, ele tem umas contrações musculares aí, tá? O estado vegetativo crônico, né? Nesse caso é o coma, pode ser um coma profundo, onde as funções vitais são mantidas, tipo respiração, tá funcionando, o coração tá batendo, mas não tem nenhuma manifestação cortical perceptível. Ou seja, o córtex cerebral não funciona. É o que a gente chama de morte cerebral, mas o restante funciona, claro, por aparelhos, tá? A síndrome do cativeiro, que a gente também chama de síndrome do encarceramento, tá? Isso aí não é um tipo de coma, mas seria uma lesão no tronco cerebral. Tem até um filme, quem quiser assistir, chama-se O Escafandro e a Borboleta, aonde existe, geralmente o paciente tem uma lesão ou tem um acidente vascular encefálico no tronco cerebral. E ele fica preso no seu próprio corpo, tá? Então, o que ele vai ter? Tetraplegia, paralisia dos nervos cranianos inferiores e, se der sorte, movimenta os olhos, que é como ele se comunica. Então, geralmente, na síndrome do cativeiro, ele só consegue movimentar os seus olhos. Mas também tem um nome do que eu chamei, tem esse nome que eu falei para vocês, que é síndrome do encarceramento. Então, o nome do filme é O Escafandro e a Borboleta. Então, para vocês que gostam de ver filme, assistam. É a história real de um homem que teve um AVE, que pegou o tronco cerebral e acabou desenvolvendo aí a síndrome do encarceramento, tá? Quando a gente fala de nível de consciência, a gente vai ter algumas alterações aí, né? Lucidez ou vigília, que pode ser comum, como eu falei, no delírio. Hipersonia, né? Esse paciente vai dormir muito durante o dia e às vezes acaba acordando durante a noite. Isso pode ser chamado de síndrome do pôr do sol. Neste caso é muito comum em pacientes com delírio. A obnubilação, que seria um sonolento despertável com estímulos sonoros. Então, aquele paciente fica o tempo todo com vontade de dormir ou dormindo, e quando você faz um barulho, essa fulano, ele acorda, tá? Tem o torpor, o estupor, que seria a consciência mais rebaixada e desperta com estímulos mais vigorosos. Nesse caso aí você pode, né, chamar o paciente, tocar nele para ver se ele consegue acordar. E o coma, que não é despertável. De forma alguma esse paciente desperta. Então, o coma necessariamente dito aí aonde tem uma lesão um pouco mais grave, tá? Quando a gente fala de coma, né, a gente está dizendo o seguinte, se a gente tenta manter o estado de alerta, né, de um paciente, isso vai requerer que a gente tenha uma função intacta de todos os hemisférios cerebrais. Então, tem que ter preservação dos mecanismos alertas do sistema cortical, né, do sistema reticular ativador ascendente. Você tem que ter uma rede extensa de núcleos e fibras neuronais interconectadas que ficam na ponte aqui no bulbo, né? No mesencéfalo também tem que estar funcionando, na região posterior do diencéfalo. E esse mecanismo pode estar lesado, ou, né, pode ser lesado, e isso vai alterar o nível de consciência deste paciente. Para que ocorra esse comprometimento da consciência, a disfunção cerebral tem que ser dos dois lados. Tem que ser bilateral, tá? Então, distúrbios no hemisfério cerebral unilateral não é suficiente para um paciente ficar em coma, tá? É diferente de um AVE, que você pode ter de um lado só. No coma tem que ser dos dois lados para ser classificado coma, tá? Então, claro que se um paciente tiver uma lesão de um lado só do cérebro, obviamente ele vai ter aí um déficit neurológico grave, mas consequentemente ele tem uma coisa chamada plasticidade cerebral que vai permitir com que ele consiga executar algumas funções, por exemplo, tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, uma lesão focal hemisférica maciça unilateral, como um AVE, que eu acabei de falar para vocês, esquerdo, que vai prejudicar a consciência, né, desse paciente, se já estiver comprometido, por exemplo, por um AVC prévio, tá? Que mais? Qualquer condição que vá aumentar a pressão intracraniana também pode reduzir a pressão da perfusão cerebral, que vai resultar numa isquemia cerebral secundária.
E essa isquemia pode afetar, né, o sistema aí, reticular que a gente falou e, consequentemente, aí, ambos os hemisférios cerebrais serão alterados e, consequentemente, alteração do nível de consciência, tá? Bom, basicamente, né, o coma vai ser causado por uma lesão extensa no córtex cerebral. Acabei de falar para você que córtex cerebral é essa área aqui, né, mais externa do cérebro, tá? Ou lesão difusa do tronco e córtex cerebral, que é a síndrome do encarceramento, que aconteceu nesse filme aí, O Escafandro e a Borboleta, tá? Então, a gente tem aqui mais ou menos um estudo, né, que foi feito aí algum tempo atrás, né, onde foram excluídos traumas, porque os traumas são as causas mais comuns de coma, tá? Então, um N, né, de 386 pessoas, eles tiveram aí 67,6% com lesões difusas ou metabólicas, 17,9% lesões supratentoriais, 13,5% lesões infratentoriais e 1% pseudocoma e alterações psíquicas, tá? E no N de 500, 65% lesões difusas ou metabólicas, 20% lesões supratentoriais, 13% lesões infratentoriais e 2% pseudocoma e alterações psíquicas. Isso é uma etiologia de um estudo que foi feito aí em relação aos tipos mais comuns de coma, excluindo comas por traumas, tá? Trauma na cabeça que eu tô falando, né? Nas lesões difusas ou metabólicas, o que a gente vai encontrar aí, né? Causas mais comuns, né? Então, intoxicação exógena, que pode ser acidental ou intencional. O acidental, o cara vai lá e toma 5 diazepam para dormir porque tá sem sono, por exemplo, né? Ou bebe uísque e toma diazepam para dormir quando chegar em casa. Ou é intencional, que é aquele cara que toma lá uma caixa de diazepam e toma uísque porque ele quer morrer, né? Quais são as causas mais comuns, né, dessas lesões difusas, né, que vão causar essas intoxicações? A cátia, né, o álcool etílico, beber demais. Medicamentos como os barbitúricos, né, os barbitúricos são comumente utilizados aí e são uma causa muito comum. Teve um caso que aconteceu até quando eu fazia faculdade, eu me lembro muito bem, que isso me marcou demais, que foi uma moça que foi para uma festa junto com o marido, aí sessão fofoca também aqui na gravação, tá? Ela foi numa festa aí com o esposo e tudo mais, e chegando lá, o cara começou a paquerar uma moça, uma mulher, né? Aí ela começou a beber sem parar, chegou em casa, tomou acho que 4, 5 diazepam, puf, coma, entendeu? Entrou em coma e ficou em coma. Já tinha, na época que nós fizemos, tá, estávamos no estágio, ela já tinha 5 anos em coma. E a única pessoa que ia visitar ela no hospital era a mãe dela, né? Quem se prejudicou foi só ela, né? Então, eu lembro que o médico comentou, estava falando sobre o caso dela com outro médico e as lágrimas caíam, né? Então, quer dizer, a mente funcionava, mas o corpo, né? A lesão cerebral foi tão importante que acabou atingindo o movimento, né? Como na síndrome do encarceramento que eu falei para vocês. Na síndrome do encarceramento, o paciente, a consciência dele está completamente perfeita. O que não funciona é o corpo. As intoxicações exógenas também por medicamentos, é aquela pessoa que tenta se matar tomando drogas, né? Os agrotóxicos, tóxicos industriais, que são utilizados muito na lavoura, principalmente organofosforados, né? Produtos químicos de usos domésticos, que é muito comum em criança, né? Você compra lá no cara que vende na rua, né? Coisa para limpar vermelho, amarelo, azul, roxo, né? E guarda lá debaixo da pia, a criança vai lá e toma. E intoxicação por monóxido de carbono. Isso são as causas mais comuns de coma por lesão difusa ou metabólico, tá? Também disfunções endógenas que podem acontecer, como a hiper ou a hipoglicemia, que também pode causar coma. A hipóxia por broncopatia, pneumopatia ou cardiopatia, ou seja, a falta de oxigênio. Não vai oxigênio para o cérebro, consequentemente o cérebro para e o paciente entra em coma. Insuficiência hepática, né, que pode causar ali também
episódios de alteração de consciência, insuficiência renal, geralmente por azotemia, insuficiência de suprarrenal e deficiência de vitamina B1, B6 e B12. Além do hipotireoidismo, que pode causar crise tireotóxica, e o hipoparatireoidismo, tá? Essas são as lesões difusas metabólicas que a gente tem aí. Aí nós temos as lesões expansivas supratentoriais ou infratentoriais, que estão associadas a tumores. Então, por exemplo, um paciente tem um câncer, né, não tratável. Esses dias eu estava lendo lá que a Renata Banhara disse que tem um câncer na cabeça que não tem tratamento, né? Então, ela vai ter que conviver com isso e tentar aí ver se ele regride, né? Traumatismo craniano, porque ele levou uma pancada na cabeça, contusão, concussão. O que é concussão, né? É quando você não bate a cabeça, faz aquele movimento de vai e volta, né? Então, você tá com cinto de segurança, o cérebro faz aquele, né? Você vai para frente e volta, o cérebro meio que dança na calota craniana, né? A hemorragia subaracnoide, o hematoma extradural ou subdural e a hemorragia intracerebral. Esses são os fatores que causam lesão expansiva supratentorial ou infratentorial. Os infartos, né? Que podem acontecer, extensos, hemorragias intracerebrais, esses todos aí que são os distúrbios ventriculares ali, tá? É importante que a gente saiba que quando o indivíduo tem uma lesão cerebral extensa, pode acontecer uma herniação do cérebro, né? Então, isso vai contribuir para uma deterioração neurológica, porque vai comprimir o tecido cerebral, se comprimir e não tem como expandir, porque a calota craniana é dura, né? Vai bloquear o suprimento sanguíneo para as áreas do encéfalo, consequentemente você não consegue irrigar, né? Pode levar a hidrocefalia, obstruindo o sistema ventricular, o ventrículo primeiro, que é aquela área mais interna no cérebro, né? Obstruir o sistema ventricular cerebral e vai resultar em disfunção de células neuronais e vasculares. Claro que nada que um decadron, se isso for rapidamente tratado, não resolva, né? Isso também vai ter efeitos diretos no aumento da pressão intracraniana. Então, nas células neuronais e vasculares, nas vias celulares da apoptose e autofagia, que são formas que a gente chama de morte ou destruição celular programada. A gente falou em patologia, quando dei patologias para vocês de Itaquera, a gente falou, né? O que é apoptose, né? Lembra que a gente falou morte celular programada. E a gente tem também as células serial killers, né? Que são os nossos, são as células que destroem como é que fala? São os nossos macrófagos, né? Muito importante aí numa cicatrização, no processo de lesão, tá? Então, a apoptose, ela pode acontecer em fases precoces e tardias que vão levar à destruição aí do ácido do DNA, né, nas células. E na autofagia, os componentes do citoplasma celular são reciclados numa tentativa de remover aí as organelas não cerebrais. Isso é uma forma do cérebro se proteger, tá? Grande problema é que o comprometimento da consciência pode evoluir para coma e, por fim, a morte cerebral se não tratada. Outras causas de coma, diversas, estado de mal convulsivo, né? Quando o paciente tem uma convulsão e não consegue controlar, ou diversas convulsões, uma atrás da outra, né? Estado de mal não convulsivo, então o paciente entra em coma porque ele teve lá uma crise tireotóxica, hipotermia, né? Porque você vai ter lise de hemácias, hipertermia, que também pode provocar lise de hemácias, porque o corpo tem uma temperatura que ele consegue de sobrevivência, né? Acima ou abaixo já não é suportável com a vida. Na hipertermia, septicemia, síndrome neuroléptica maligna, né? Que seria basicamente aí lesões nos neurônios que vão morrer por conta aí da febre, né? Do aumento da temperatura, tá? Infecções do sistema nervoso central, como encefalite, meningite, encefalomielite aguda disseminada. Esses são os casos que podem aí também ocorrer coma. Eu peguei um paciente uma vez em coma com meningite lá no hospital das clínicas lá da UFBA, onde eu me formei,
e que ele tinha, quando o médico ia coletar o líquido, né, o líquor dele, era bem amarelo, né, bem amareladinho, cara clássico de meningite ali, né. Então a gente precisa saber da onde vem o coma, né, qual a etiologia de o que causa o coma. Então, aquilo que eu falei, primeiro eu vou tratar a causa, depois eu trato o coma, né, porque no coma ele tá lá dormindo, né, tá com a consciência prejudicada. Então, se eu não tratar a causa, o paciente pode evoluir a óbito rapidamente. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou avaliar, né? Então, primeiro eu vou identificar como aconteceu, né? A forma de instalação do coma, o tempo que esse paciente está em coma. Então, se foi um traumatismo, quanto tempo faz que ele se encontra com esses sinais e sintomas, né? Se são sintomas, se existiam sintomas metabólicos prévios, nesse caso aí, que eu falei para vocês da crise tireotóxica, pode levar a um coma, né? Também. Também tem que saber quais são os medicamentos que esse paciente tem uso, né? Quais são os medicamentos que ele está usando, que podem ter levado ao coma, ou de familiares. É comum crianças, adolescentes pegarem os medicamentos dos pais e tentarem suicídio, né? A presença de substâncias químicas em casa ou no trabalho que podem ser tóxicas, intoxicar esse paciente. Doenças, sinais ou sintomas pré-existentes, como emagrecimento, acidentes psiquiátricos, que também podem fazer com que esse paciente venha desenvolver o coma, tá? Numa avaliação, também a gente precisa saber que pode acontecer de se encontrar um paciente doente sem familiar ou conhecido. Aí ele já chega em coma. Nesse caso, eu tenho que buscar informações sobre que circunstâncias esse paciente foi achado, né? Em que local, em que posição. Eu atendi uma vez um paciente, acho que eu já contei para vocês, no hospital, que ele chegou em coma. Simplesmente chegou em coma. Literalmente, total coma. Tá, qual é a informação? O irmão levou, falou, não sei, chamei a ambulância porque eu cheguei em casa e encontrei meu irmão desse jeito. Depois de 2 dias que a gente descobriu que ele tinha tomado, ele foi para um bar, conheceu um cara no bar e tomou Boa Noite Cinderela e simplesmente chumbou, né? Simplesmente capotou ali, tá? Bom, o que a gente tem que fazer quando atende o paciente com coma? Então, tirar a roupa do paciente, despir o doente, se necessário, por conta da falta de informação, né? Examinar roupas e calçados para verificar se não é uma intoxicação, se não tem um produto químico, né? Se ele evacuou, urinou, se de repente foi uma intoxicação por organofosforado e por aí vai. Verificar sinais vitais e sinais de hipóxia, tá? Às vezes o paciente pode chegar em coma com a respiração espontânea, tá? Verificar a aparência geral da pele, para ver se o paciente caiu, se o paciente teve sangramento, se tem algum estigma de endocrinopatia ou hepatopatia, seja, o paciente é um paciente que tem lá já diabetes ou algum problema na tireoide ou no fígado. Se tem ferimento, né? Um paciente que caiu, que bateu a cabeça, que teve um trauma. Se esse paciente tem uma venopunção, de repente ele fez uso de drogas e a gente não sabe. Então, verificar aí se tem marcas ou cicatrizes. Se tem cirurgias traumáticas, se o paciente está muito magro, se ele tem hematoma. O hematoma retroauricular bipalpebral, também chamado de sinal de guaxinim, tá? Busquem na internet o que significa sinal de guaxinim. Se vocês quiserem, tem um post no meu site envelheciagora.com que fala exatamente o que é o sinal de guaxinim. O olho fica roxo, os 2 olhos, porque justamente ele teve uma lesão cerebral em que o tecido cerebral vaza para a área retroauricular, tá? Nesse caso, você não pode nem colocar uma sonda nesse paciente, nada que você pode piorar o quadro dele, tá? Fazer o exame segmentar, que deve ser completo, buscando ou registrando sinais positivos ou negativos, tá? Escala de coma de Glasgow, a gente tem aqui a escala mais atualizada de 2018, verificando a abertura ocular espontânea, 4 pontos, verificando a voz do paciente, se ele fala, 3 pontos, se tem dor, né? Se não tiver nenhuma dor, maravilha, que delícia, né? Tomara que não, né? Desculpe, gente. De novo.
Repetindo aqui, vamos voltar aqui. A abertura ocular espontânea, então eu mando abrir o olho, ele abre. Se eu mando abrir o olho falando um pouco mais, seu fulano, abre o olho, tá? Se ele abre o olho só se ele tiver dor, tá? Então ele tem uma dor, por exemplo, eu dou uma pressãozinha assim no braço dele, não vou beliscar, tá? Uma pressão, tá? Abertura ocular, ou se ele não abre de jeito nenhum, tá? Eu posso pegar um algodãozinho, passar lá no pezinho dele, pra ver se ele vai abrir o olho. Depois, resposta verbal. Tá orientado? Oi, seu João, tudo bem? Como é que vai? Como é que o senhor se chama? Onde é que o senhor mora? Onde é que o senhor tá? Né? Confuso, 4 pontos, né? Fala palavras inapropriadas. Ah, tô, quero, comida. Então, nada com nada, 3 pontos. Palavras incompreensivas, 2 pontos. E não fala nada, 1 ponto. Então, perceba que quanto mais baixo a pontuação, mais grave ele vai estar na escala de Cloma de Glasgow, tá? Resposta motora, obedece ao comando 6, localizador 5, movimento de retirada de membros, né? Quando você mexe nele, 4, flexão anormal dos membros 3, extensão anormal 2 e nenhuma extensão 1. E muito importante a resposta pupilar, né? Pupila fotorreagente. Não tem reação pupilar, apenas uma pupila reage ao estímulo luminoso. Desculpa, viu, gente? Ou reação bilateral ao estímulo luminoso, tá? A escala varia de 1 a 15 pontos, sendo a resposta pupilar subtraída do total encontrado. Então, a gente faz assim, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tentar baixar, porque, como eu falei para vocês, essa pontuação aqui diminuiu, tá? Mudou, aliás, perdão. Então, aqui você faz. O paciente, ele só abre o olho por exemplo, espontaneamente. Então, vai ser 4. Falei que o total é 15, né? Tá orientado, 5, tá? Obedece ao comando 6, né? E aqui eu vou somar, né? 6 e 4 dá 10, mais 5, 15, tá? Então, no 15, significa que ele tá com uma resposta boa. Se ele tem uma reação bilateral ao estímulo luminoso, significa que 15 menos 0, né? Esse paciente não tá em coma. Agora, se ele só responde a abertura ocular, a dor, 2, tá? Se ele tem uma resposta verbal com palavras inapropriadas, 3. Se ele tem um movimento de retirada, 4, né, na resposta motora. E se ele, aqui eu faço a conta, 3 e 4 dá 7, mais 2, 9, né? Aí eu venho aqui, ó, ele não tem resposta pupilar, eu vou subtrair 2. O que significa que esse paciente vai ter uma escala de 7. Deu para entender? Então, a resposta pupilar hoje, ela é uma avaliação importante, porque quanto menos ele responde pupilar, menor vai ser o grau na escala de Cloma de Glasgow que ele vai ter, tá? Aqui a mesma coisa, pontuação mínima de 1 e máxima de 15, tá? E é a mesma pontuação que a gente fez aqui, tá? Só para vocês verem que tem outra. Na avaliação também eu vou verificar o padrão de respiratório desse paciente, se está normal, registrar a frequência, ou se está anormal. Então, por que pode estar normal o padrão respiratório dele? Então, porque ele tem uma pneumonia, uma bronquopneumonia, sei lá. Ele tem uma tiragem intercostal ou supraclavicular na hora que eu vou fazer a ausculta. O paciente está com taquipneia, com dificuldade para inspirar, né? Ou para expirar, né? Ele tem uma assimetria da expansão torácica, então o tórax não está expandindo corretamente os dois lados, ou ele tem incursões respiratórias curtas. Isso tem que ser avaliado, tá? Porque a gente não pode simplesmente achar que o paciente vai ter somente alterações neurológicas, tá? Então, ele pode ter, por exemplo, uma disfunção autonômica. Então, o paciente pode ter
padrão respiratório anormal, como respiração de Cheyne-Stokes, ou chamado também respiração de Biot. Às vezes pode ter uma hipertensão, ou uma bradicardia, que é chamado de reflexo de Cushing, né? O paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória ou cardíaca súbita, ele pode ter hipotensão, né? E a consciência fica prejudicada, consequentemente, por uma infecção grave, uma desidratação grave, perda de sangue significativo ou uma parada cardíaca. Então, quer dizer, tem vários sistemas que vão estar alterados aí no coma, tá? Aqui é uma avaliação neurológica respiratória, que a gente encontra naquele... Sabe aquele monitor que a gente coloca no paciente? Então, você coloca o paciente no monitor e você consegue ver o padrão respiratório. Então, aqui é uma respiração de Cheyne-Stokes, tá? Aqui é uma respiração atáxica, você vai ver naquele monitor que fica lá, né, vendo pressão arterial e etc e tal. Aqui é uma apneia após hiperventilação, então o paciente teve uma parada respiratória, depois hiperventilou. Aqui é uma hiperventilação neurogênica, então esse é o padrão que você vai encontrar no monitor. E aqui é uma respiração apnêustica. Isso é importante que você saiba se você for trabalhar numa UTI, tá? Outra coisa que a gente vai avaliar no exame neurológico, nervos cranianos. Então, fundo de olho, reflexo pupilar, mobilidade extrínseca ocular. Então, a gente vai verificar ali movimento ocular espontâneo, reflexo óculo-cefálico, oftalmoplegia, né? Ou seja, um olho aberto, outro fechado. O reflexo córneo-palpebral, a motilidade facial, se o paciente consegue movimentar o olho e o rosto. O reflexo óculo-vestibular e o nistagmo. O que é o nistagmo? O olho fica tremendo, tá? Ele começa a se movimentar de um lado para o outro rapidamente, tá? Isso tudo a gente precisa saber identificar, né? As pupilas, elas podem estar dilatadas ou pontiformes, pequenininhas, ou desiguais, que aí nesse caso você tem pupilas que a gente chama de anisocoria, tá? Isso pode acontecer em ambas as pupilas. Então, por exemplo, você pode ter uma pupila pequena, uma grande, ou você pode ter as duas pupilas grandes, né? Ou você pode ter uma anisocoria com as pupilas grandes mais diferentes de tamanho, né? E os movimentos oculares podem ser ou não conjugados ou ausentes. Por exemplo, uma paresia oculomotora. Ele fica olhando fixo para um lugar só, tá? Também pode envolver padrões incomuns, como, por exemplo, movimento ocular pendular para cima. Ele fica olhando o tempo todo para cima, né? Não consegue olhar para outros lados. Ou olha só para baixo, né? Esse paciente também pode ter uma anormalidade, que é a ausência de piscar. Nesse caso, a gente precisa pegar uma gaze e fechar o olho dele, colocar a gaze umidificada, né, com soro fisiológico, e colocar ali o micropóreo para que não resseque o olho do paciente, tá? Então, é importante saber que a enfermagem tem que observar isso também, né? Então, são alterações que a gente vai trair no coma. Aqui são algumas características pupilares, né, oculares, que a gente vai encontrar no coma. Então, aqui são mióticas, miótica, miose é pupila pequenininha, né? Então, miótica fotorreagente significa que ela tá pequenininha, você coloca a luz e ela reage. Geralmente, ele se localiza aí no diencéfalo, né? E pode ser característico de alteração metabólica aqui, tá? Então, mióticas fotorreagentes, reage à luz. A anisocoria fotorreagente, acabei de falar. A anisocoria, uma pupila maior do que a outra. Pode ser síndrome de Claude Bernard Horner. Também tem lá no meu site. Quem quer saber o que é síndrome de Claude Bernard Horner, vai lá no Envelhecer Agora, que você vai encontrar. Ou pupilas com diâmetro médio fixas, que não reagem, que pode ser lesão em mesencéfalo. Aqui você tem as pupilas pontiformes fotorreagentes, são bolinhas bem pequenininhas, que pode ser uma lesão na ponte, tá? Uma anisocoria paralítica, então só um lado, né, não reage ao estímulo, fica anisocórico sem mexer, e o outro bem pequenininho, que pode ser uma herniação nucal,
A midríase com lúpus, que é essa daqui, ó, também não reage à luz, que pode ser um tecto. E a midríase paralítica, que é a morte, chuchu, tá? Uma das características da morte é a midríase paralítica. Então, se você pegar um paciente, né, que está em coma, e na hora que você coloca lá a luz, né, o paciente não responde a estímulo nenhum, né, e você vai verificar, não tem sinais vitais, nada, morte encefálica, tá? Também a gente vai avaliar o sistema motor desse paciente, importante, né? As anormalidades do sistema motor incluem flacidez, o paciente não se movimenta, hemiparesia, né? Mioclonia, multifocal, né? Ou seja, em vários locais. Postura decorticada, que seria a flexão do cotovelo e a adução do ombro com extensão do membro inferior. Vamos ver daqui a pouco a imagem. A postura de descerebração, né? Que é a extensão dos membros e rotação interna do ombro. Vamos ver também depois a foto, né? Esses movimentos, se o paciente tiver, né? Ele pode ter movimentação espontânea simétrica ou não. Ele pode ter, como eu falei, atitude patológica, decorticação e descerebração. Tem a foto daqui a pouco. Ele pode ter movimentos aos estímulos nociceptivos. Pode ter tônus muscular, presença ou não de clônus. Pode ter reflexo profundo ou superficial, de repente, quando você mexe no queixo dele, cutâneo plantar, ele tem o reflexo da sucção, que não é um bom prognóstico, né? Reflexo da sucção, que você coloca lá uma espátula, ele suga, né? Reflexo nasolabial, a presença ou não de mioclonias, asterix, movimentos clônicos focais ou generalizados. Também no exame neurológico, eu vou verificar a sensibilidade, então apenas a sensibilidade dolorosa pode ser testada, provocando aí reações de retirada. Então, ele vai sentir dor, vai retirar o membro, o que vai indicar aí sensibilidade presente e motricidade ou plegia. A gente usa hoje uma coisa chamada estesiômetro. Procurem na internet o que vem a ser estesiômetro. Semana que vem eu quero ver se vocês procuraram, né? Eu quero ver fotos de estesiômetro aqui na aula, para ver se vocês entenderam o que é, o que sabem, e me digam o que é estesiômetro, que a gente usa hoje para verificar a sensibilidade no exame neurológico, tá? Também outros sinais específicos que a gente vai encontrar, como rigidez de nuca. Não se deve jamais pesquisar rigidez de nuca em pacientes traumatizados ou em coma que você não sabe a etiologia. Geralmente, quem vai apresentar rigidez de nuca é paciente com meningite, então coma por meningite, sinal de Kernig, reflexo cílio-espinal e atitudes ou posturas bizarras do pseudocoma, que a gente vai ver também, tá? No coma de origem metabólica, ou seja, por diabetes, por problemas na tireoide, geralmente a instalação ela é gradual, não é de uma hora para outra, tá? Não existem sinais de localização, as pupilas são normais com reflexos preservados, exceto em pacientes com intoxicações específicas ou que estão em coma na fase tardia ou terminal. Paciente pode ter mioclonia ou asterix, tá? Neste caso, e algumas disfunções metabólicas, como o coma hiperglicêmico, urêmico, hepático, que vai dar aquela característica de hálito cetônico. Então, muda aí o hálito da pessoa, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção para indícios de lesão prévia localizada com a piora dos sinais, tá? Isso é importante. Um exemplo disso é o coma mixedematoso, né, no hipotireoidismo. Esse coma não é tão comum, mas ele mata, tá? Ela é uma síndrome rara que representa a expressão extrema do hipotireoidismo grave não tratado. Então, o paciente é um paciente hipotireoidiano que não trata e, consequentemente, ele não consegue manter os mecanismos adaptativos que vai fazer com que ele não consiga manter a homeostase corporal. Isso pode morrer, tá? Então, ele vai ter aí o que a gente chama de crise tireotóxica e evoluindo para coma mixedematoso. Aqui é um quadro clínico do paciente com coma mixedematoso. Os sinais e sintomas são característicos de paciente com hipotireoidismo, que é o bócio, nodular, né? Tem aquele olho meio caído, a face, geralmente são obesos, né?
Então, o paciente tem uma história de hipotireoidismo prévio, hipotireoidismo subclínico, alteração do estado mental, a hipotermia, geralmente o paciente tem uma temperatura menor, né, do que 34 graus centígrados, e a presença de fatores precipitantes aí que vão desencadear. O bócio é uma delas, tá? Então, fatores precipitantes de coma mixedematoso: exposição ao frio, infecção, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva, medicamentos como anestésicos, narcóticos, sedativos, antidepressivos, trauma ou sangramentos, tá? Isso é muito importante na hora de avaliar se um paciente está em coma mixedematoso ou não, tá? No diagnóstico clínico, suspeita já, porque o paciente talvez tenha um problema tiroidiano, né? O médico vai pedir o quê? Exame laboratorial para verificar anemia, hiponatremia, que seria sódio, vai pedir exame de colesterol, vai pedir exame de DHL, de CPK, aumento de TGO e TGP, porque pode ter, de repente, uma alteração hepática que não seja tireoide, né? E exames complementares, eletrocardiograma, raio-x de tórax. Como é que ele vai dar o diagnóstico de coma mixedematoso? Com a prova da função tiroidiana. Então, se vai estar o TSH elevado, normal ou baixo, T3 e T4 baixo. O que eu falei que é coma mixedematoso? Diminuição de hormônio tiroidiano. Tratamento e reposição hormonal. Você trata o cara colocando lá, dá T3 e T4 para ele, tá? Pode ser EV em bolos, né? E depois vai dando isso VO. Mas no começo é IV, porque o paciente tem que ser recuperado do coma aí, tá? Ainda no tratamento da insuficiência adrenal, caso ele desenvolva uma insuficiência adrenal, hidrocortisona, 50 a 100 miligramas a cada 6 ou 8 horas. Na hipotermia, aumentar a temperatura corporal e do consumo de oxigênio de 2 a 3 horas após a infusão de T3 e 8 a 14 horas após o T4, e evitar o aquecimento externo do corpo devido à possibilidade de vasodilatação periférica, e aí você causa um colapso vascular. Então tem que tomar muito cuidado aí nessa hipotermia, como é que você vai aquecer esse paciente. Na baixa de sódio, vai ser administrado de 120 a 130 miliequivalentes por litro, que é a gente chama de solução expectante, e depois menos de 120 miliequivalentes, de 5 a 100 ml de NaCl a 5% nas primeiras horas. Paciente com hipotensão, a reposição hormonal habitualmente ela é suficiente para levar a pressão, tá? Então é um tipo de coma que, se diagnosticado rapidamente, o tratamento é efetivo. Se demorar muito, o paciente evolui a óbito, tá? Se severamente hipotenso, a infusão de líquidos pode ser feita cuidadosamente. Então tem que tomar muito cuidado também com essa infusão de líquido aí. Tratamento do coma mixedematoso, suporte ventilatório. Às vezes você tem que tubar o paciente nas primeiras 24 horas, tá? O paciente, ele costuma estar alerta, como a gente viu na figura ali, né? A partir do segundo e terceiro dia. Em casos mais graves, a ventilação mecânica pode se prolongar por até 2 semanas, até que se estabilize os hormônios tiroidianos. Observar a infecção, atentar para possíveis focos de infecção. Geralmente as infecções são respiratórias, né? E alguns autores dizem que o uso de antibiótico profilático pode ser usado, né, nos primeiros dias. Mas isso também não tem nada a ver que você possa garantir, né? E o prognóstico tem que ser feito o mais rapidamente possível, porque mesmo com o diagnóstico rapidamente e todas as medidas terapêuticas tomadas, a mortalidade de coma mixedematoso é muito grande, é 20%. A cada 100 pessoas que estiverem em coma mixedematoso, 20 vão morrer. A gente tem alguns indicadores clínicos aqui de etiologia e localização do coma, como coma por lesão supratentorial, né? Nesse caso, geralmente com instalação rápida, né? Presença de sinais focais como hemiplegia e paresia, geralmente por desvio dos olhos, né? Então o olho ele fica desviado para o lado direito ou esquerdo, sempre para o lado oposto à hemiplegia. Não fala, né? Paciente pode ter crise convulsiva, pode ter hérnia de uncus temporal e alterações respiratórias que a gente viu lá atrás, como Cheyne-Stokes. E também pode ter uma atitude aí de decorticação, tá? Aqui é para vocês verem 2 imagens, tá?
A decorticada, né, que é essa daqui, ó. Então, você percebe braços em adução, cotovelos e punhos flexionados, tá? Assim para dentro. E braços e mãos ficam em posição de C, dedos flexionados para dentro. Então, essa é a posição que a gente chama de decorticada, flexora. E aqui a descerebrada, que é o contrário, né? Braços para fora em adução, cotovelos em extensão rígida, antebraços em pronação, punhos e dedos flexionados, e braços e mãos ficam em posições de E, dedos flexionados para fora, tá? Então, essas são as lesões que a gente encontra aí no paciente. São as posturas patológicas presentes em lesões do sistema nervoso, tá? Então, aqui para a gente ver um pouquinho melhor, na descerebração há uma lesão no córtex, núcleo rúbreo, núcleo vestibular, aonde você vai ter esse tipo de posição, né? Que seria uma posição mais para fora, tá? E na decorticação, a posição é como se ele tivesse... Sabe quando você prepara o óbito, coloca o paciente com a mãozinha para dentro assim? É mais ou menos assim que fica o paciente, tá? Então, de novo, decorticação aqui, ó, tá? E descerebração. Isso pode cair na prova, tá, chuchu? Não, tá? No coma, por lesões infratentoriais, geralmente também pode ser uma instalação aguda e frequentemente vem... O paciente tem tontura, né? Ou ele começa a ter dificuldade de caminhar. Frequentemente o paciente pode ter uma tetraplegia, pode descerebrar, que nós já vimos lá. Vai ter um comprometimento dos nervos cranianos, então ele pode ter um estrabismo convergente, sinal do olho de boneca, aquele sinal assim, ó. Você põe aqui o dedo e o olho vai como se fosse uma boneca para um lado para o outro, né? Pupilas muito pequenas, pontiformes e uma diplegia facial. Além das anormalidades respiratórias e a respiração vai ser atacada, tá? O que eu vou fazer com o paciente em coma? Então, atuar em equipe com ações sincronizadas, né? Então, via aérea permeável, corrigir hipoxemia, claro, se o coma já é um estado em que você vai ter uma disfunção neurológica, né? Você vai ter ali um problema relacionado ao estado de consciência. Se você não tiver oxigênio, vai piorar, né? Você vai pegar uma via venosa calibrosa, coletar sangue para exame de glicose, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, transaminase, gama-GT, gasometria, anti-HIV, se houver indícios, né? Amilase, TSH, que é para ver se é o coma mixedematoso, T4 livre e outros. Corrigir choque, interromper sangramento se houver, nesse caso pode ser um choque por hemorragia, né? Verificar a glicemia capilar para verificar se não é um coma diabético. Administrar glicose a 50% se for necessário, né? Fazer exame clínico neurológico e fazer a escala de coma de Glasgow. Providenciar outros exames complementares conforme indicados pela anamnese e exame físico, raio-x, tomo de crânio e outros. E os resultados de exames devem ser obtidos e analisados o mais rápido possível. Aquilo que eu falei para vocês. Trata primeiro a causa para depois tratar o coma. E aí vai fazer a sequência de tratamento pelo diagnóstico